cada vez que a gente fala de infraestrutura, né, Elô, Guto, todos que estão aqui, um dos maiores desafios é levar o desenvolvimento também para essas regiões, que às vezes tem problema de acesso, às vezes tem problema de formação de mão de obra, mas é tudo isso que se quer resolver com as tecnologias, com a participação do setor público e privado. Elô, com você agora conduzindo o painel. Obrigada, Mira. Sabe uma coisa que mais me apaixona dentro do LIDE? Aqui no Paraná, Rodrigo, a gente tem uma prática que toda empresa que entra no LIDE, a gente faz uma reunião de kick-off, que a gente chama, que é quase que uma anamnese para entender para quem ele vende, de quem ele compra, qual é o mercado-alvo, né? Qual que é o objetivo dele com o LIDE, se é posicionamento, se é abrir novos mercados, se é se relacionar com o mercado para ter acesso a informações estratégicas. E uma dessas empresas que nos surpreendeu muito nesse ano foi a Engifoto. A Engifoto que veio pelo LIDE através da TV, através da RPC, que viu o nosso conteúdo e disse, quero fazer parte desse movimento, né? E quando a gente foi fazer a reunião de kickoff, a gente ficou muito surpreso, porque a Engifoto é uma empresa que fica aqui em Curitiba e é uma das 4 principais do seu segmento no Brasil. Então, é motivo de muito orgulho. E quando eu comecei a conversar com eles, falaram, mas vocês já atendem que tipo de empresa, né? A gente atende a Vale, né? Tipo, sim. Eu falei, gente, vocês são muito bons, né? Oi? São grandes players mesmo. Sim. São grandes players mesmo. São grandes players. E a solução que eles têm para a cidade são soluções que são, muitas vezes, solucionam o problema do gestor público, que é, desde o projeto, acompanhar o projeto para que esse projeto seja executável e ele seja técnico, e independa do gestor em questão, né? Se é um gestor de uma face política e depois entra outro gestor, como que esse projeto vai ser continuado. Então, vou começar minha conversa aqui pela Engifoto, né? Como que vocês... Hoje eu vi que a prefeita de Mandaguari estava ali anotando, tirando foto e falando como que a gente faz para entender como que isso pode funcionar no município. Então, os prefeitos que estão aqui, também os empresários que querem usar desse tipo de tecnologia para aumentar a eficiência dos seus cases, dos seus negócios e também articular melhor essas informações estratégicas para os seus projetos, seja estruturais, seja de energia, seja de infraestrutura, como que eles acessam a essas tecnologias. Perfeito, Elisa. Obrigado. A gente achou que o Fórum do LIDE seria realmente uma porta de entrada para negócios, para a Engifoto, né? E a Engifoto atua no mercado há 45 anos, gerando conhecimento do espaço territorial. Ela nasceu em Curitiba para capturar dados de geotecnologia, dados de geoinformação. Então, a gente tem muitas prefeituras que podem consumir esse tipo de dado. Então, a Engifoto atua em todo o território brasileiro, a gente está de portas abertas para receber qualquer secretário, qualquer prefeito, e normalmente a gente implementa soluções que vêm trazer conhecimento e o cadastro territorial trazer as soluções para fazer a gestão do teu município. Então, a Engifoto trabalha aí praticamente com licitações para fazer toda a parte de geotecnologia e coleta de dados e também implantação de sistemas de inteligência espacial, que a gente chama de sistemas de informações territoriais. A Engifoto levou esse conceito de geotecnologias para a área de infraestrutura, que não era muito usual levar a plataforma de conhecimento do espaço geográfico para as obras de infraestrutura. Então, a gente acabou levando esse tipo de geotecnologia para agregar mais conhecimento na parte de infraestrutura. Então, prefeitos que estão interessados, peguem o nosso contato, a gente pode fazer visitas técnicas. Muito provavelmente, alguns dos municípios do Paraná já têm dados que foram levantados, inclusive, pela Engifoto. E a Engifoto faz de ponta a ponta, coleta de dados, com aeronaves e sensores de precisão que vão gerar conhecimento do seu espaço territorial, faz todo o levantamento da gestão de ativos, coletando dados cadastrais, e os dados cadastrais podem vir do mapeamento móvel terrestre ou de levantamentos de campo, isso tanto para ativos de rodovia, ferrovia, quanto de prefeituras, e implementamos soluções de conhecimento e gestão desse espaço territorial. Então, se eu quero trabalhar o meu cadastro imobiliário dentro de uma prefeitura, fazer a gestão da minha planta de valores, fazer a gestão de todos os meus ativos dentro de um sistema de gestão territorial de uma prefeitura, nós temos esse tipo de solução. E nós levamos esse conhecimento para a área de infraestrutura. Eu quero uma infraestrutura inteligente? Sim. Como é que eu estou mantendo as minhas placas, minhas sinalizações, o meu estado de pavimento das minhas ferrovias, nas minhas rodovias? Como é que isso está acontecendo? Então, tudo isso a Engifoto implementa, e a gente está de portas abertas aí para ouvir as necessidades e levar para vocês esse tipo de solução, esse tipo de engenharia que a gente faz já há 45 anos.
Muito bom. E, como eu comentei com vocês, eu trabalhei em prefeitura e eu atendi por muitos anos um instituto, antes do iCities, que fazia eventos de cidades inteligentes, fazia a plataforma de comunicação. E eu vi uma distância muito grande entre os serviços, as inovações e quem é o prefeito, quem é o secretário, quem tem lá no ponta. Porque cidade inteligente é muito bonito o contexto, né, o conceito, mas cidade inteligente começa no bairro, começa na rua, começa na escola. Então, tem uma distância muito grande entre a teoria e a prática, né, Guto? Então, como que nasceu, né, essa empresa que o Gustavo é executivo dessa empresa há pouco tempo, mas o Gustavo está muito envolvido com os municípios do Paraná dentro dessa operação. Como que nasceu o CityMatch? O CityMatch nasceu de uma demanda durante a pandemia, que a Invest Paraná precisava acessar as empresas que tinham EPIs, que podiam vender o que era a emergência ali dentro daquela atuação de guerra que foi o Covid. E nós, né, dentro do LID, a gente tinha uma empresa que tinha um CRM que fazia conexão, gerava leads qualificados e fazia mapeamento de mercado. E aí veio esse insight. Aonde que distancia, né? Que plataforma que existe para conectar o público e o privado? Porque os municípios têm muitas oportunidades, os municípios têm muita informação, mas como que o empresário acessa as informações? É mais fácil, né? Vou dar 2 exemplos que estão aqui. Um já é meu amigo, eu posso dar exemplo. Ela ainda não é minha amiga, mas vou dar o exemplo aqui. Então, como para o Ulisses, que é uma prefeitura, né, o ex-prefeito de Maringá, que é uma prefeitura rica, é uma prefeitura que é fácil de fazer campanha, chamar investimento, e venha investir na cidade mais receptiva do Paraná, maiores cidades do país para se investir, mas e para a prefeita de Mandaguari, que está ali do lado? Como que ela atrai o investimento? Como que ela faz para que esse empresário veja o município de Mandaguari como um município qualificado para colocar um centro de logística, um investimento num polo tecnológico, por exemplo? Então, a ideia do CityMatch nasceu disso. Como que a gente oferece da vitrines econômicas dos municípios para que os empresários possam escolher os locais mais adequados para que eles aumentem suas capacidades produtivas. Então, Gustavo, além desses municípios que você colocou que já estão envolvidos com o projeto, como que os municípios que ainda não fazem parte do CityMatch podem expor suas vitrines econômicas e passar a atrair recurso para as suas cidades? Na verdade, o CityMatch aproxima demais porque você cria as suas oportunidades públicas ou privadas dentro da plataforma, deixando fácil acesso para os investidores, que nem eu comentei, na Rotas do Progresso, são 93 municípios. Muitas dessas empresas que têm esses créditos, provavelmente não atuam, às vezes, em muitos desses municípios, entendeu? Então, seria uma possibilidade de aproximar e potencializar ao máximo um programa desse para a captação necessária para suprir a necessidade do programa, né? Para que consiga atingir o máximo do que ele está predisposto a fazer, né? É um match mesmo, entre público e privado, né? Guto, aqui um painel bastante diverso, você agora com esse desafio das cidades, né? Você vindo do planejamento, onde você viu uma série de oportunidades, e a gente, cada vez mais, né, dentro dos nossos eventos internacionais do LID, a gente vê que 3 são os grandes 3 motivadores que colocam o Brasil como um celeiro e uma oportunidade global hoje, que é a questão da riqueza energética, onde a gente tem uma multiplicidade de formas de sanar essa questão que é o grande problema da humanidade, que é a energia ou a falta dela. Nós temos abundância em várias fontes de energia renovável. A questão da segurança alimentar, onde o Paraná é um celeiro, né, para o mundo de oportunidades também. E a gente tem também a questão da infraestrutura, que a gente vai abordar aqui no painel seguinte. Sem infraestrutura, a gente não consegue trabalhar a questão dos investimentos em energia, potencializar o potencial que a gente tem nas fontes renováveis, e nem no escoamento da nossa produção do agronegócio. Então, entendendo aqui as oportunidades que a gente tem e o quanto o Paraná é rico em soluções para esse caos que a gente vive dentro das cidades, muitas vezes, dessa falta de acesso, como que você vê, hoje, na tua posição de secretário de cidades, como que os prefeitos e o mercado podem interagir de forma mais qualificada, otimizando os serviços públicos e também os empresários vendo o setor público como uma fonte de negócio? Bom, Heloísa, chegou aqui o secretário de Planejamento, Ulisses Maia,
Eu estou na Secretaria da Cidade há apenas 20 e poucos dias, né? Estou esquentando a cadeira. Eu brinquei com o governador que eu mereço música no Fantástico. Eu fui secretário da Casa Civil no primeiro mandato, secretário do Planejamento agora, e agora na Secretaria da Cidade. Então, tudo é muito novo, mas a gente já tem uma perspectiva muito forte do que é necessário. Falando em energia, com a privatização da Copel, nós criamos lá, foi criado na Secretaria de Planejamento, o Ulisses está conduzindo lá, nós temos uma superintendência de energia. E a gente fala em muita coisa, é preciso que o paranaense saiba a escala do que nós temos em energia. Vou dar um número curioso. De 100% da energia produzida no Brasil, país continental, que está entre as 10 maiores economias, 18% é no Paraná. Nós somos o maior produtor de energia do país. Total da produção energética, energia elétrica do país, 18% aqui no Paraná, sendo que 98% é limpa. Esse negócio de transição energética nós já fizemos muito tempo. Muito tempo. Nós temos condições agora com biomassa, outros mecanismos de avançar e contar uma nova história com uma nova narrativa. Nós não podemos ficar presos nessa disputa, muitas vezes desleal, essa concorrência global do agro, por comida, por energia, que esse processo nós já fizemos. Nós temos que posicionar o Paraná como esse estado que produz de uma forma sustentável, tanta proteína que vai alimentar esse crescimento populacional. E aqui só fazer um recorte. A população hoje global é de 8,5 bilhões, vai para 10 bilhões de habitantes. Precisa comida, que a gente chama de segurança alimentar, e quem tem condições nesse espaço de produzir muito alimento de escala somos nós, o Paraná. O Brasil, especialmente o Paraná. E quando nós falamos em energia, seja novas plantas, ou a necessidade de trabalhar um conceito de ESG, com energia renovável, nós somos líderes globais. Só tem a Noruega que empata com a gente. Se o Paraná fosse um país, só tem um lugar do mundo que produz tanta energia renovável igual o Paraná, que é a Noruega também com 98%. Isso é importante a gente saber para postular novos negócios. Então, os desafios da infraestrutura são imensos nessas áreas, mas vou dar um número que também é curioso. Está aqui o Luiz, nosso Porto de Paranaguá, ele vai apresentar os números de Paranaguá. Rodovia 277, Foz do Iguaçu. Quem vem de Foz do Iguaçu vem aqui em Curitiba, né? Todo mundo já sabe mais ou menos onde é. Do trecho de Guarapuava, de onde desemboca aqui Campo Mourão, parte do oeste, de Guarapuava até aqui o Porto de Paranaguá, todos os dias tem 5 mil caminhões da Coamo. Estou falando da Coamo só da Coamo. Todos os dias tem 5 mil caminhões, bitrens, trafegando nas nossas rodovias. Se o PIB cresce 5,8%, a nossa infraestrutura deverá crescer na mesma velocidade. O poder público não tem condições, envergadura, oxigênio para fazer os investimentos necessários para poder acompanhar esse crescimento. Por isso, o P do privado é extremamente importante para a gente poder atrair rápido e realizar esses investimentos, como o novo pacote de concessões. Nas cidades também. Nós temos cidades, vou dar um exemplo aqui, Fazenda Rio Grande, aqui pertinho de Curitiba. Fazenda Rio Grande tinha 80 mil habitantes 15 anos atrás, hoje tem 150. Como é que ela vai poder atender basicamente seus cidadãos se não tiver recursos privados auxiliando nesse processo, seja na área de saúde, na área de infraestrutura, enfim, das alternativas que nós temos. O que eu quero dizer é o seguinte: nós vivemos um momento muito pontual de inflexão dos serviços públicos. As novas leis de licitações, há uma reflexão do poder público e todo mundo já entendeu que nesse modelo tradicional o país não ia avançar mais. Só que nós estamos em processo de aprendizagem. Nós estamos aprendendo com essa nova legislação, como é que a gente pode flexibilizar, dar resultado e, sobretudo, atrair investimentos privados para ajudar o serviço público. Então, eu acredito que quando a gente fala em infraestrutura, muitas vezes tem infraestrutura rápida, mas geralmente os projetos de infraestrutura são de 4, 5 anos, o pipeline é longo. É por isso que a gente precisa, de um lado, planejar, olhar a longo prazo esses gargalos, essas necessidades, mas, por outro lado, é preciso trazer o privado e pensar juntos soluções. Quando a gente entrou no governo, vou falar aqui abertamente, o pessoal fala, não fala com o privado, mas como é que nós vamos fazer uma PPP se eu não sei se esse equipamento o privado tem apetite? Ele que vai nos dizer. Eu não sei. Há um centro de convenções Curitiba, então cabe o quê? Uma quadra, um esporte, quantas pessoas sentadas, qual que é a rede de hotelaria? Não, você não pode falar com o público, esquece isso. Eu tenho que trazer os players privados e dizer, vem cá, como é que isso aqui ganha dinheiro? Isso aqui te interessa? É uma perspectiva de P e P do mesmo tamanho, não é o público maior que o privado. A parceria tem que ser, o P do meio tem que ser forte para poder viabilizar esse tipo de negócio. Então, nós estamos numa tradição rompendo um pouco essa realidade, e eu acredito, como já temos na questão da iluminação,
Nós teremos aí um volume muito grande, com os municípios também estruturando, aprendendo, o Estado também, aprendizado contínuo, a gente poder tirar mais projetos em parcerias com a iniciativa privada. E é um orgulho para o Estado ver iniciativas que nascem aqui no Paraná e podem ser, já são, né, referência, como a Engefot é referência para o Brasil, e o CityMet, que o Paraná é o primeiro Estado que tem suas vitrines econômicas publicadas, né? Então, é um orgulho para o nosso Estado ter essa vanguarda, né, na iniciativa privada, que acaba ajudando e complementando o público, né? Obrigada, Guto, obrigada, Gustavo, obrigada, Everton, pela participação. Vou chamar a Mira para chamar o próximo painel. O Marcos Yabi está aqui? Está aqui? Depois eu chamo ele. Já fez a foto? Fez a foto já? Todos juntos aqui na frente? Marcos está aqui. Enquanto a gente faz a foto, eu vou chamar... A gente tem muitos convidados hoje aqui, vou pedir para o Marcos vender o nosso peixe e contar o que o LIDE faz enquanto a gente faz a foto. Não pode perder a oportunidade de vender, né? Obrigado, Elô. Boa tarde a todos. Eu sou Marcos Yabi, CEO do LIDE Paraná, e é um prazer ver essa casa lotada hoje. Só deixa eu não atrapalhar a foto. Eu sei que muitos de vocês estão aqui, alguns vivendo o LIDE pela primeira vez, e muitos perguntam, né, o que é essa bendita entidade, como funciona. De forma bem rápida e simples, o LIDE é um grande clube de negócio e de relacionamento, onde hoje nós temos mais de 200 grandes empresas que fazem parte do nosso ecossistema, e essas empresas têm cadeiras dentro do LIDE, gerando 500 membros ativos e participantes de todas as nossas iniciativas. Durante o ano, o LIDE realiza mais de 60 eventos, e esses eventos são focados em infraestrutura, comércio internacional, saneamento, logística, e é por meio desses eventos que as empresas desenvolvem conexões. Então, se sua empresa não faz parte desse ecossistema, eu deixo aqui meu convite, os nossos executivos estão por aqui, mas também logo após o evento nós entraremos em contato com todos vocês. Filiem-se ao LIDE. É isso, né, Mira? É isso aí, Marcos. Obrigada pela participação aqui conosco.